Tem gente que diz que o pior castigo é a morte, mas e quando o castigo ia continuar vivo sem sua alma? Obito Uchiha não morreu e esse foi o maior castigo que ele poderia ter recebido, porque se tem algo que ninguém te conta, é que às vezes o fim te traz um alívio. Muita gente fala do Obito como um vilão, fala do plano do Olho da Lua, das guerras e da manipulação, mas poucos param para pensar em como ele realmente viveu, algo que ultrapassa a ideia do certo ou errado. O que ele viveu foi um vazio, uma escuridão, quase como se fosse uma condenação em tempo real, porque o inferno não é um lugar de fogo. O inferno, como diz a tradição cristã, é a ausência de Deus. É o espaço onde o amor não entra mais, onde a esperança é só uma lembrança fraca. E é onde você se desconecta com tudo que te fazia ser humano. Obito respirava, mas não vivia. Ele andava, mas não ia pra lugar nenhum. O inferno não começa depois da morte. Muitas das vezes ele começa aqui, quando você perde tudo que te mantinha humano. A morte de Rin não foi só uma perda, foi um colapso. Obito já estava quebrado, já havia perdido metade do seu corpo, de seus sonhos, e ainda teve que ver a Rin sendo atravessada pela mão de Kakashi. Foi ali que ele perdeu de fato a sua alma. Ali não nasceu um vilão, nasceu um órfão espiritual, quando viu a bondade ser destruída e decidiu que o mundo não merecia mais a verdade. A filosofia também fala sobre o luto e a tentação do rancor, que é nos momentos de dor profunda que a escuridão sussurra. Se tudo dói, então que doa em todos. E foi exatamente o que o Obito escolheu. Ele escolheu punir o mundo, não por maldade, mas porque ele já não acreditava que havia algo bom a ser protegido. A morte de Rin foi o estopim, mas a bomba já estava montada. A diferença é que agora ele apertou o botão. A justiça virou um conceito vago. A dor de Obito se transformou em uma verdade absoluta. Ele acreditava que só quem sofreu o suficiente poderia entender o mundo como ele realmente era. E por isso ele se colocou acima do bem e do mal. Isso na teologia cristã é chamado de orgulho demoníaco. A arrogância de alguém que foi ferido e decide assumir o papel de juiz do mundo. E foi isso exatamente o que o Obito se tornou. Um executor, um arquiteto da dor alheia. Alguém que achava que estava salvando o mundo, mas só estava tentando apagar o próprio inferno interno. Mas o problema de fazer o mundo pagar pela sua dor é que você continua doendo. E quanto mais ele tentava apagar sua dor com um plano perfeito, entre aspas, mais ele se afastava de qualquer chance de redenção. Mas foi só olhar nos olhos de Naruto que tudo começou a se desmoronar. Naruto era tudo que o Obito tentou matar de si mesmo. A fé, a esperança e o sonho. Era como olhar num espelho quebrado e ver o reflexo do que poderia ter sido, do que ele decidiu destruir com suas próprias mãos. A máscara não era só para esconder seu rosto. Era pra esconder um vazio, era pra esquecer quem ele era. Ele deixou de ser o garoto apaixonado pela Rin, ele deixou de ser amigo do Kakashi, e ele deixou de ser o Obito. E o arrependimento real não é sua culpa, é quando a alma reconhece que negou a sua própria essência. Obito sentiu isso, não quando apanhou, não quando foi vencido. Obito já não acreditava em nada, mas viu alguém que acreditava nele. Nesse instante, o inferno tremeu. Obito deveria ter morrido, mas não morreu, e aprendeu do jeito mais cruel que estar vivo não é o mesmo que viver. Mas mesmo no inferno, ainda pode haver uma saída. Uma escolha, porque se o inferno começa quando a luz se apaga, ele termina quando alguém, mesmo em meio às trevas, escolhe acender de novo. Cara, eu nem te conheço, mas sinto que você precisa escutar isso. Parabéns por ter chegado até aqui. E eu não me refiro ao vídeo, até porque o vídeo em si é uma coisa fútil, mas eu me refiro sobre a sua vida. Só você sabe o que você passou, e mesmo diante de tudo, você ainda está aí. Mas saiba que mesmo que você não importe, ou que você não ligue, você só está onde está por permissão de uma pessoa, uma única pessoa. Ainda há chance, ainda há tempo. Eu gostaria de falar pra você, tire hoje um período, nem que seja na hora que você for dormir, ou quando você for fazer alguma coisa, mas tira um período hoje pra orar.
e volto aqui para dizer como é que foi depois. Bom, Jesus te ama e até a próxima.